Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse webinário da RIOC, onde apresentaremos algumas soluções de testes para veículos elétricos, híbridos e baterias. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Braz. Eu sou gerente de vendas na RCB Instrumentos e hoje estaremos aqui para esse webinário amparado pelo time da RIOC e também com o auxílio do Rafael Barreto, né, da RCB Instrumentos. Então, o time da RIOC está composto pelo Bruno Menezes, que é o gerente de canais e responsável pela RIOC aqui no Brasil, né, que vai conduzir grande parte desse webinário. O Juan, né, que ele é engenheiro de produto da RIOC e nos dará todo o suporte para as perguntas que vierem de vocês, né? E a Ângela, que é analista de marketing da RIOC, né? Então, todo esse time aqui se preparou bem para esse webinário, para fazer uma ótima apresentação para vocês, ok? A agenda de hoje, ela está disposta em 4 tópicos, onde teremos, no primeiro tópico, uma abordagem de testes em eletroposto, né? Eletropostos, como testar, a parte de evaluation do eletroposto. Então, está bem completa essa parte também. Temos a parte de análise e testes de motor inversor. O terceiro tópico, bateria. E o quarto tópico, eletrônica automotiva. O Bruno, ele irá conduzir os 3 primeiros tópicos, né? Eletroposto, motor, inversor e bateria. E eu voltarei no final abordando o tema eletrônica automotiva, tá? Bom dia a todos, pessoal. Aqui é o Bruno Menezes quem fala. Obrigado pelo tempo de todos vocês e iremos direto aqui à apresentação. Bom, como o Carlos explicou, trataremos de 4 principais tópicos: eletroposto, teste motor inversor, bateria e eletrônica automotiva. Então, essa figura exemplifica bem como que estão conectados todos esses componentes, e com isso vamos abordar para cada um desses componentes os equipamentos e soluções disponíveis de teste que veremos a seguir. Para aqueles que não conhecem, a RIOC é uma empresa japonesa, possui mais de 84 anos de tradição, foi fundada em junho de 1935, e ela tem em seus negócios, né, o objetivo de desenvolver, fabricar e comercializar instrumentos de medição elétrica. Tem cerca de 1.000 empregados em todo o mundo, e os seus principais equipamentos estão distribuídos aí em produtos para teste de automático de equipamento, o que a gente chama de data recording, que seria os data loggers ou oscilógrafo, instrumentos para medição eletrônica e os equipamentos para utilização em campo. O objetivo desse seminário também é mostrar para a gente, para os brasileiros, a quantidade de produtos que vocês podem utilizar localmente em alguns programas, como, por exemplo, Rota 2030, e a gente tem visto muitas notícias sobre eletromobilidade, muitas lives também discutindo sobre o tema. Então, a ideia é que vocês conheçam e possam aplicar essa tecnologia no Brasil e, com isso, contribuir também para a nossa sociedade, para a gente desenvolver produtos de qualidade no Brasil. Bom, começando com os eletropostos, aqui a gente tem o primeiro slide, né? Vocês verão, alguns de vocês sabiam que estão espalhados aí na apresentação, que tem o objetivo de trazer informação antes da gente iniciar um conteúdo. Então, essa informação que a EDP anunciou a instalação de 30 novas estações ultra rápidas o ano passado,
já tem no mercado há um tempo e os principais fabricantes de eletropostos já estão envolvidos. Um deles estará, de certa maneira, demonstrado aqui nessa apresentação. Então, eu vou ter um exemplo de teste com eletroposto da ABB, que foi realizado utilizando equipamentos da Ryoki. E esse slide é para que vocês saibam dessa iniciativa, né, que a EDP teve com outras empresas, e na instalação de carregadores ultra rápidos, aí, que são classificados em 150 kW e 350 kW. Então, devemos ter aí o início das instalações em 2020 para concluir em até 3 anos. Temos também algumas empresas nacionais e alguns projetos onde estão desenvolvendo localmente eletropostos, seja importado alguma parte do exterior ou até mesmo desenvolvendo a maioria do projeto aqui no Brasil. E acredito que alguns de vocês, né, que estão hoje nessa apresentação estão participando desse sistema de eletromobilidade. Bom, para a gente situar em relação a eletropostos e também valores que são utilizados de tensão e corrente, eu tenho 2 slides de introdução. Esse primeiro exemplifica a quantidade de padrões de interfaces para que você conecte o seu veículo, seja ele híbrido ou elétrico, para poder realizar o carregamento. No Brasil, a gente tem visto uma predominância maior de CCS2 e CHAdeMO, e na China, o pessoal costuma utilizar mais o GBT. Vemos nesse slide que temos também o da Tesla, né? E ele principalmente tem vendido muito nos Estados Unidos e recentemente expandindo os negócios para a Europa e todo o mundo. E esse slide ele coloca de uma maneira simplificada, em termos de tensão e corrente, quais são os máximos de cada padrão, né, utilizado. Hoje eu até vi uma notícia recente que o CHAdeMO expandiu para medição até 600 amperes e 1000 volts, né? Então, cada um desses padrões tem trabalhado para expandir tanto o nível de tensão quanto o nível de corrente. O novo GBT, por exemplo, chega a 1500 volts e 600 amperes, e algo interessante desses padrões é que a maioria deles utiliza CAN. Então, e a gente vai abordar também testes utilizando esse protocolo de comunicação CAN, e cada um tem as suas características aí de normas também. A gente já vê que para o novo GBT e alguns outros, os cabos são refrigerados, então, para você diminuir o peso do cabo e também aumentar a corrente que ele pode transportar. Bom, vamos falar então dos eletropostos, um parâmetro muito importante que é a eficiência, né? Então, o que a gente tem visto no mercado são muitos fabricantes de carregadores, e alguns deles já viram a importância de você inserir esse número, né, essa característica, numa folha de dados. Então, a ABB, por exemplo, ela coloca no catálogo dela, nesse Terra 53, tem 94% de eficiência. E coloca também aí os tipos de conexões, aí, que seriam CCS e CHAdeMO, os níveis de corrente e tensão que cada um suporta. Tá? Então, isso é um documento público, temos aí 94% de eficiência, e algo que... O que eles precisam, o que os fabricantes realizam para fazer a medição de eficiência? Normalmente eles inserem um equipamento com extrema precisão, porque para você fazer a medição de 94% de eficiência, você tem aí um equipamento com 0.04, 0.05
de precisão da leitura. Então, é bem importante que tenha um equipamento preciso para que você obtenha a eficiência mais próxima do real. Então, esse é o diagrama de como você conecta o carregador a um analisador de potência, no caso da Ryoki. E aqui o documento que eu comentei é um documento público também. A gente vai disponibilizar depois esse link, onde realizaram um teste com esse carregador da ABB conectado a um Nissan Leaf 2015. Então a gente vai analisar agora nas próximas páginas o resultado desses testes que foi utilizado o Ryoki PW3390. Bom, esse gráfico mostra a eficiência, que varia conforme a potência que você está necessitando da rede. Então, você tem aí, por exemplo, 50 kW de potência, e você tem uma variação entre 89, que a gente pode ver aqui nesse ponto, até cerca de 93%, chega a cerca de 93%. Né? Então a gente tem aqui esses picos e conseguimos analisar também que em cada potência, né, a eficiência varia. Bom, aqui a gente tem também a análise de THD das harmônicas de corrente para cada uma das fases. Então a gente vê que quanto menor a potência que você está necessitando da sua rede, maior é a distorção harmônica que você causa na rede. Nessa outra parte do teste, a gente tem também detalhado os componentes das harmônicas. Então, em relação ao fundamental, a gente tem desde a terceira até a 31ª harmônica de corrente sendo analisado. Então, aqui a gente vê que para uma potência maior de 50 kW, você acaba sujando menos a sua rede e, consequentemente, desperdiçando menos energia e evitando problemas aí que as harmônicas podem causar nos dispositivos que estão conectados à rede, né? Como funcionamento, redução de vida útil dos equipamentos eletrônicos e assim por diante. Bom, aqui temos duas soluções que a Ryoki utiliza, normalmente para esse tipo de aplicação, cada uma delas com a característica de de precisão, né, para que você faça essas medições. Algo também que é importante quando você realiza essas medições é ter sensores de corrente que também têm precisão, porque se você não tiver sensores de corrente com boa precisão, você também não vai conseguir realizar a medida completa de potência total com precisão. Então a Ryoki tem uma gama grande de instrumentos de sensores de corrente, todos fabricados no Japão, e um detalhe é que a Ryoki ela fabrica não só sensores de corrente, mas também algumas pontas de corrente para outros fabricantes de osciloscópios do mercado. Então, caso vocês tenham alguma ponta que foi fabricada no Japão, provavelmente a Ryoki tenha fornecido para esse fabricante. Então, a Ryoki tem uma tecnologia e já tem um know-how de anos de desenvolvimento, por isso ela consegue atingir esse nível de precisão. Bom, vimos a questão de eficiência, que é importante. Agora a gente vai ver a questão de análise de funcionamento e desenvolvimento do eletroposto. Aqui eu peguei uma reportagem da Forbes, onde um usuário de veículo elétrico ficou muito insatisfeito, porque ele passou por 3 estações de recarga, nenhuma das 3 funcionava, e só na última que ele conseguiu carregar o seu veículo, né?
Então ele, de certa forma, critica isso e, e se arrepende de ter comprado um veículo elétrico. Vocês que estão trabalhando com desenvolvimento, e nós aqui também no Brasil, a ideia é que a gente evite esse tipo de situação, fazendo com que os testes sejam realizados cada vez mais completos nos produtos, para que não tenhamos produtos com falhas, alto índice de falhas no Brasil. Aqui um exemplo de como você pode, seja realizar o desenvolvimento ou alguns testes em campo, utilizando um dos oscilógrafos que a gente tem na linha. Então, nessa imagem a gente vê que tem a medição de corrente, medição dos dados CAN e as medições internas do veículo que pode ser realizada com esse produto. Algumas características, né, que eu resolvi colocar aqui, exatamente pelos níveis de tensão que estamos chegando, né? Então, esse equipamento suporta até 1000 volts de maneira isolada em um módulo, ou até 2000 volts com uma ponta externa. Pode realizar também a aquisição de pontos aí em até 2 microsegundos, com uma taxa de amostragem de 500 kg, 60 canais de temperatura, com amostragem de 10 mili, e você salva todas as informações no cartão SD em tempo real, além de poder fazer a medição de CAN, né, do protocolo CAN, como foi comentado anteriormente. Aqui são os módulos que temos disponíveis. Então, módulo para medir tensão, temperatura, CAN, e o módulo de tensão isolado até 1000 volts. O software que você pode depois descarregar, inclusive utilizando arquivos DBC, para fazer a decodificação dos sinais. Então, você consegue sincronizar todas as informações que você fez a aquisição, tanto de CAN quanto de tensão, temperatura, corrente e outros sensores que vocês estejam medindo. E para finalizar essa parte de desenvolvimento, né, análise de funcionamento, aqui tem uma tela que explica as características que os oscilógrafos têm, que são diferentes, né, dos osciloscópios que a gente está acostumado. Então, canais isolados, memórias, vários canais para diversos tipos de sensores. Tem algumas funções de osciloscópio, como um trigger, e outras funções que você vai achar muito semelhante. Uma resolução maior também, portátil, e alguns até têm função de impressão. Bom, um ponto importante também nos eletropostos são a análise de qualidade de energia. Aqui eu tenho um estudo, né, um paper que foi realizado por alguns alunos, eu deixo o link aí também, analisando o impacto de energia em razão da instalação da estação de recarga, né? Então, no caso aí foi uma estação de recarga de 22 kVA. Temos aqui algumas figuras desse relatório, e uma que eu gostaria de explicar melhor é a questão do fator de potência, que durante o final da recarga foi observado aí um fator de potência de 0,752, né? Aqueles que estão envolvidos com esse mercado, né, sabem que para a indústria e alguns clientes comerciais, se você tem um fator de potência abaixo de 0,92, você está sujeito a multa. Então é importante você realizar análise de qualidade de energia tanto antes quanto durante a instalação dos eletropostos. Por isso que temos aí no nosso portfólio um equipamento que faz análise de qualidade de energia, medindo tensão recorrente da entrada AC trifásica ou monofásica, se for o caso, e a saída DC para carregar o veículo. A característica desse equipamento também, ele precisa ter uma precisão também boa, então esse está em torno de 0,1% de tensão e de corrente. E um diferencial é que esse equipamento possui canais isolados, então você pode realizar a medição de maneira segura, tanto do lado DC quanto do lado AC,
sem problemas de interferência. Então, caso você tenha alguma oscilação, algum transiente do lado AC, isso não vai ser direcionado para o lado DC e pode, consequentemente, causar danos até ao BMS ou sistema de gerenciamento de baterias do veículo. Aqui temos algumas medições comuns, então transiente, elevação, interrupção, harmônica e eficiência, que é um parâmetro que esse equipamento realiza a medição também. Então, o interessante é que em campo, os clientes, né, depois de instalado o eletroposto, você poderá deixar o equipamento por algum tempo realizando essa medição de eficiência e poder diagnosticar se o eletroposto tem alguma falha ou se com o passar do tempo ele apresenta uma eficiência menor, e com isso você poder fazer uma manutenção preditiva. Bom, aqui temos uma tela de medição, exemplo, né, de tensão, corrente, potência reativa, fator de potência. Motor inversor. Aqui a gente começa a entrar em alguns testes, né, que o pessoal conhece mais por teste de emissão. E antes da gente iniciar essa parte, gostaria de mostrar para vocês que tem um procedimento de teste chamado WLTP, onde definem aí globalmente níveis de CO2, emissões de poluentes, consumo de combustível para veículos, tanto a combustão quanto híbridos e elétricos. Então, antigamente, né, na verdade até hoje, temos aí o que a gente chama de NEDEC, que está, de certa forma, hoje na ABNT NBR 6601, onde tem se utilizado desde os anos 80, né? Século passado foi criado e está se tornando obsoleto. O WLTP ele entrou em vigor em 2017, que a gente vai ver nesse próximo slide, onde muitos países da União Europeia já têm aderido a esse procedimento de teste de veículos elétricos híbridos e a combustão. Então, a ideia é que até o final de 2020, na Europa, né, tanto o WLTP quanto o NEDEC estarão presentes nos documentos dos veículos. E 2021, somente o WLTP. Algo que é interessante, né, para o mercado brasileiro, que também tem um volume de exportação, se ele não tiver adequado a essas normas, terão dificuldades, né, de participar desse mercado. Então, existem laboratórios no Brasil já que estão planejando para se equipar com esse WLTP. Talvez já tenha algum no Brasil que eu desconheça que está equipado. Se tiver e alguém souber, pode informar no chat. E também esse tipo de teste pode influenciar na tributação dos carros. Então, no futuro, aquele carro que emitir menor poluição pode ter aí também menor imposto, fazendo com que os clientes fiquem mais atraídos a adquirir esses produtos. Alguns requerimentos de teste, né, que eu separei dessa norma, que pedem sensores do tipo garra, o núcleo fechado, que precisa medir corrente de pico em diferentes temperaturas. Essa é uma da condição de teste. E carga e descarga de corrente e potência ela é medida realizando a integração em todas as baterias. Então, todas as baterias que você tiver no veículo, você vai precisar medir tanto a carga e descarga para você fazer o cálculo de emissão proveniente dessa bateria. Esse é um exemplo de teste, como é realizado. Então, temos aqui a bateria auxiliar, temos também a bateria principal do veículo elétrico, junto com os outros componentes. Então, a ideia desse teste, né, do WLTP, é realizar a medição de carga da bateria antes de realizar os testes, e depois que finaliza os testes, você vê quanto que o veículo consumiu. Com isso, você vai ter um gráfico
similar de carga e descarga, onde você vai poder somar carga e descarga e vai acabar convertindo isso em emissão de CO2 através de cálculos que são definidos na norma, digamos, complexos, né? Porque são fórmulas estabelecidas onde você tem tabelas, então você adquire esses dados através do software, através do sistema, e depois você precisa jogar isso numa fórmula para poder estimar quanto de emissão de CO2 foi realizada nesse teste, né? Que você normalmente faz utilizando laboratórios. Esse é um exemplo de teste onde o Gandini realiza, e a gente vê ali na foto que tem um PW390 que é utilizado nesse tipo de medição, e todos os outros equipamentos para você medir, né? Então é um teste bem complexo, você acaba simulando várias condições do veículo e fazendo as medições de tensão, corrente e outros parâmetros também. Aqui temos, para ter uma ideia, né, a quantidade de normas e exemplos, né, que o Gandini realiza hoje em dia. Então a gente tratou aqui de maneira bem rápida sobre a NBR 6601 e temos todas essas outras hoje em dia que o pessoal realiza testes, e a WLTP será mais um, né, que de certa maneira vai substituir alguns desses aqui que estão principalmente para a parte de híbridos e elétricos e também a parte de combustão. Bom, entrando na parte de motor, inversor e eficiência, temos aqui uma figura bem interessante, porque a gente começa a entrar na parte elétrica do veículo. Então, a gente viu, por exemplo, como fazer análise de eficiência do eletroposto. Agora a gente está vendo como fazer análise de eficiência de um inversor que vai acionar um motor elétrico. Então, esse é um exemplo de medições de eficiência que você realiza, tendo em consideração também tensão, torque, rotação, frequência, ângulo elétrico e escorregamento. Então, temos aí os pontos onde você pode ter cada uma dessas medições. E aqui um exemplo de inversor de veículo elétrico que eu busquei na internet, né, público também, da WEG, onde ele põe uma característica de frequência de chaveamento de 10 kHz e a fundamental de 0 a 300 Hz. Então eu gostaria de entrar em um pouco mais de detalhe com vocês e até recordar alguns conceitos da parte eletrônica de potência, onde normalmente você tem um inversor, ele utiliza aí chaveadores de potência. O pessoal utiliza IGBT e recentemente tem utilizado aí carbeto de silício e nitreto de galho. Como que normalmente é realizado esse chaveamento, né? Você tem uma frequência de chaveamento que quanto mais rápida esse chaveamento for realizado, mais pura você vai ter uma senoide fundamental. Então, quando o inversor da WEG colocou que ele tem a frequência de chaveamento até 10 kHz e fundamental de 300 Hz, é que ele pode variar a velocidade do motor de acordo com a variação da frequência de chaveamento. Na verdade, a frequência de chaveamento vai deixar a fundamental mais limpa, e com isso você vai ter menos harmônicas e também estará aproveitando mais a sua energia para transformar isso numa energia mecânica, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra as harmônicas, a frequência, né? Então, a frequência de chaveamento, quando você estiver realizando as medições nesse circuito chaveador, nesse inversor, ela vai estar provavelmente na faixa aqui dos 10 kHz, e a fundamental, que vai de 0 a 300 Hz, que é para você
alterar a velocidade do motor, vai estar nessa faixa, entre 0 a 300 Hz. Por que eu comento por que eu entrei nessa abordagem mais técnica? É para explicar para vocês que todos os sensores de corrente, eles possuem uma defasagem, né? Quando você ultrapassa normalmente 10 kHz. Então, acima de 10 kHz, você já vai ter a medição do ângulo, né? De fase entre tensão e corrente menos preciso, ou seja, ele vai começar a informar uma medição errada para você, se você não tiver algo que corrija isso. Bom, para isso que a Ryoki desenvolveu uma função chamada Phase Shift, onde você utiliza fatores, né? Você insere esses fatores no equipamento e você consegue corrigir, fazendo com que esse erro, né, em graus, ele fique próximo a 0. Então, esse parâmetro é um parâmetro muito importante, porque quando você analisa eficiência, se você tiver algum desvio nesse ângulo, que a gente tem aqui o cálculo da potência, que é baseado em tensão, corrente, cosseno θ, você vai ter também uma variação no valor de potência e, consequentemente, o seu rendimento. Então, você vai medir um rendimento errado. Então, a importância de você ter essa medição essa correção, né, é devido a esse motivo. Aqui eu vou deixar também disponível, tem uma nota de aplicação que ela aborda com muitos detalhes esse comportamento, inclusive com testes realizados numa frequência de chaveamento de 20 kHz. Aqui temos os sensores que utilizamos mais para esse tipo de aplicação. Então, utilizamos o analisador de potência em conjunto com um desses sensores, dependendo da banda que você vai precisar. Então, eu tenho sensores de 1 MHz até 2 MHz para que suporte a banda de teste, né? Então, se você tem um sinal de chaveamento de 10 ou 20 kHz, é recomendado pelo menos ter aí de 5 a 7 vezes uma banda maior para que ele faça a medição com precisão. Nessa tabela a gente vê exatamente isso. Você tem aqui a precisão dos analisadores de potência e temos aqui a fundamental máxima, né, que o equipamento pode medir, junto com a banda máxima de análise. Então, para a gente utilizar o exemplo que eu citei no começo da VEG, e também a recomendação da Ryoki para a utilização de um analisador de potência, se você vai analisar uma frequência de chaveamento de 10 kHz, é recomendado que tenha entre 5 a 7 vezes maior essa frequência, para que você tenha uma precisão de 0,1%. Analisando isso, o que a gente vê? Que se utilizasse esse PW3390, que ele tem uma análise máxima de 15 kHz, ele não seria suficiente para fazer uma medição precisa dessa frequência de chaveamento. Então, a gente recomendaria o modelo PW6001 para fazer esse tipo de teste. Bom, aqui a gente tem também, né, um exemplo de como eu faria isso em um veículo híbrido. Então, se você tem aí o gerador, né, pode ser vindo de um veículo a combustão, né, um motor a combustão que está inserido num veículo híbrido, você vai ter a bateria, vai ter o inversor, vai ter a bateria auxiliar e terá os motores, né, para você poder realmente fazer uma análise completa. Você vai ter que ter aí, no caso, 2 analisadores de potência e, nesse caso específico, você consegue ter uma comunicação em fibra ótica de até 500 metros. Se estiver longe, né, também, isso o pessoal utiliza em máquinas também para fazer análise de eficiência em conversores AC/DC. Você pode utilizar também em painéis. E nesse exemplo eu tenho 2 analisadores de potência fazendo essa análise de corrente e tensão em diversos pontos do circuito.
Aqui eu tenho também um exemplo de eficiência aqui, do equipamento, onde você pode colocar a eficiência entre o sistema A e B, entre o B e o C, entre vários pontos de maneira diferente. E aqui eu tenho a figura de sincronismo entre eles. Bateria. Bateria é um tema extremamente importante e a Ryoki e a RCBI tem planejado aí para o próximo mês fazer um tema específico para testes de bateria. Então, nessa apresentação, como o objetivo é automotivo, né, e veículos elétricos e híbridos, a gente incorporou a bateria para que vocês conheçam algumas soluções, porém fiquem atentos ao convite que enviaremos aí nas próximas semanas para um específico sobre bateria. Bom, bateria de chumbo ácido, todos sabemos que já existe no mercado há um bom tempo, e aqui eu trouxe para vocês uma característica que talvez alguns não saibam, que é a resistência interna da bateria. Então, o que acontece com a bateria de chumbo ácido e outras baterias também do mercado, como a de lítio? Eles costumam ter um aumento de resistência interna de acordo com o tempo, de acordo com a quantidade de ciclo que você utiliza a bateria. Então, na prática, a gente vê que a resistência interna ela aumenta com o tempo e a capacidade de você utilizar essa bateria para uma carga e descarga ela diminui. Então, esse gráfico mostra essa relação que você pode ter em uma bateria. E esse aumento de resistência interna, ele pode ser causado por vários fatores, né? Então, você tem o eletrólito, você tendo uma redução dele, ele pode aumentar a resistência. Se você tiver uma corrosão na placa, ela também reduz a condutividade, aumenta a resistência. Então, vários fatores que fazem com que a bateria, ao longo do tempo, aumente a resistência interna. Então, hoje, se a gente tivesse disponível um equipamento desse para medir a resistência interna do veículo de vocês, que tem bateria de chumbo ácido, utilizando um equipamento desse, se você fizer uma medição todo mês, você vai ver que a resistência interna dessa bateria vai aumentando. E é para isso que nós utilizamos, né, um equipamento chamado testador de bateria VT3554, e diferente de um multímetro que estamos acostumados a medir resistência, esse tipo de equipamento ele trabalha com um método que a gente chama método da impedância. Então ele acaba, de certa maneira resumida, né, ele gera uma corrente alternada e ele garante que essa corrente alternada ele termine o ciclo. Então ele começa e termina no zero para que não tenha nenhuma carga e descarga da bateria, gerando um sinal de 1 kHz. E, através do sistema interno dele de digitalização, ele realiza a medida de tensão e, com isso, ele consegue calcular a resistência interna da bateria. E esse equipamento ele é muito utilizado para manutenção de sistemas de no-break. Então, quando você tem muitas baterias num banco de baterias, você pode fazer essa medição com o no-break em funcionamento. Então, você mede aqui a bateria e ela está conectada ao sistema de no-break. E a Ryoki possui também uma tecnologia para eliminar esses ruídos que vêm exatamente dos inversores, né? Então você tem aqui a CDC ou conversores, né? Então tudo aqui a gente tem harmônica, tem ruído e esse equipamento faz essa medição eliminando esse ruído presente nesse banco de baterias. E dentro do equipamento ele tem algumas configurações, né, para que vocês entendam, onde você vai dizer se falhou ou passou, ou se está em algum nível de cuidado, né? Então você, dependendo do valor de resistência interna, vou citar como exemplo, né, já fizemos alguns testes onde você tem baterias aí automotivas na faixa de 100 miliohms de resistência interna. Então, quando você tem aí uma resistência maior durante o tempo, você coloca os limites para dizer se falhou, passou ou se está num tempo de cuidado, né? Então, você
poderia analisar a troca dessa bateria antes que ela tenha falha. Vou deixar na apresentação um vídeo bem interessante, um link, com a utilização desse equipamento para que vocês possam analisar depois. Bom, aqui a gente tem todos os equipamentos para teste de bateria, desde baterias até 1000 volts, até células de 5 volts. Nós abordaremos aqui de maneira rápida esses 3 modelos e deixaremos para um próximo tópico uma abordagem mais detalhada para teste em células e também o pessoal utiliza muito em baterias de notebook, células dos veículos elétricos também. Então vamos começar aqui. Bom, hoje em dia, né, sabemos que para a parte de veículo híbrido elétrico as baterias de íon de lítio são mais utilizadas. Então, eu coloco esse slide para que vocês entendam como é composta uma bateria de veículo elétrico, desde das células, transformando-as em módulo e depois em packs, que é o que a gente chama, né? E para você fazer toda essa conexão, você tem solda e você tem conexões que são realizadas, né? Principalmente aí entre a célula e depois para você formar o pack. Então eu coloco aqui um exemplo prático de um dos equipamentos que fazem a medição de resistência interna de todo o pack e, consequentemente, através dessa resistência interna, ela mede também a resistência de contato. Então, dentro do módulo, você tem cada contato, as conexões que são realizadas. Então, se você faz o teste em um pack bom, você vai ter um nível de resistência interna. Se você identifica um pack que passou muito desse valor de resistência interna, você já pode ter uma suspeita que tem algum problema nas conexões internas desse pack. Então, esse é o equipamento que a gente recomenda até 1000 volts. Aqui também eu vou deixar esses vídeos disponíveis depois, para que vocês vejam como que é feita essa medição de resistência interna e tensão, e também nos contatos entre as células. Então aqui eu tenho a medição que você pode fazer individual, utilizando um testador de bateria, somente com a função de resistência do contato. Ele pode também ser conectado nas duas pontas extremas para medir a tensão e medir também a resistência interna de todo o conjunto. E aqui a gente deixa disponível, né? Tem um catálogo completo somente que trata sobre baterias, né? Tanto para o pessoal de desenvolvimento e produção. Legal, Bruno. Obrigado pelas apresentações. Acredito que foram bem proveitosas e a gente está com o tempo um pouco estourado aqui, né? Então já está passando mais de 1 hora. Então vou procurar ser bem breve, né? Com a parte da eletrônica automotiva, que a gente separou algumas aplicações aqui bastante interessantes, né? Então vamos lá. Legal. Eletrônica automotiva. Bom, além dos produtos apresentados pelo Bruno para teste e medição de eletropostos, de motores inversores e baterias, a gente também tem uma gama bem interessante de produtos para testes de eletrônica automotiva, né? São produtos exclusivos, né? E são patenteados pela Ryoke e não tem nenhum ainda no mercado, alguns tipos de produtos, né? Que são compatíveis. Eu acho que é legal compartilhar isso aqui com vocês nesse momento, né? Então, nesse slide aqui, passando bem rápido aqui para vocês, a gente tem a possibilidade de realizar testes de ECUs com oscilógrafos, né? Onde você consegue testar múltiplos pontos simultaneamente, como, por exemplo, até 32 canais, logando com a taxa de aquisição de 1 megasample por segundo por até 1 hora, né? Esse aqui é apenas um exemplo de aquisição desses tipos de sinais, né?
Então aqui tem um link dos produtos, né, mais detalhado nesse slide, que quem quiser pode dar uma entrada ali e dar uma olhada nas especificações. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? Esses oscilógrafos, ele pode trabalhar também com, por exemplo, o Vector CAN Interface, né, da família VN1600, onde você consegue realizar a captura dos sinais CAN através do VN1600, por exemplo, da família VN1600, conectar no USB do oscilógrafo e gravar todos esses dados no oscilógrafo. O que é interessante de gravar esses dados no oscilógrafo? É você também ter a possibilidade de fazer um mix de outros sinais, né, junto com o CAN. Então, temperatura, corrente, resistência, análise CAN. Então, tudo isso aí é feito de maneira simultânea, né? Então, você pode gerar arquivos de dados posteriormente para fazer uma análise mais detalhada do seu processo, né? Justamente do que você está precisando medir, né? Não só o CAN, mas todas as outras grandezas elétricas também que os oscilógrafos podem medir, ok? Aqui, passando para esse próximo slide aqui, a gente consegue identificar um produto muito interessante da Ryoki, que apenas ela tem no mercado, né? Então, é um produto único e exclusivo da Ryoki. É uma ponta para medição de tensão sem contato metálico, né? Então, ela consegue medir sinais AC até 30 volts, né? Então, sem você cortar o fio, né? Então, é muito interessante isso para você não danificar algum produto e tal. Você consegue fazer essa medição de sinais AC até 30 volts, como é mostrado na figura aqui nesse slide, né? Muito interessante essa ponta. E no próximo slide que eu vou colocar aqui agora para vocês, a gente vai ver a evolução dessa ponta, né? Então, além de você poder fazer medições de sinais AC até 30 volts com a SP7001, que é um outro modelo de ponta de medição de tensão sem contato, você pode fazer análises CAN, tá? E CAN-FD sem contato. Olha que interessante. Então, você pode conectar essa ponta a oscilógrafos, por exemplo, osciloscópio, e conseguir captar esses sinais de ECUs, por exemplo, sem precisar ficar cortando o fio, né? Então, isso é muito importante, assim, o pessoal de concessionária, às vezes, né, que vai fazer alguma análise no carro, análise de intermitência e tal, gostou bastante dessa solução aí e que não faz interferência nenhuma no veículo do cliente, né? Então, você consegue fazer a medida sem intervir no carro, né? Então, é uma solução muito interessante e, mais uma vez, exclusiva da Ryoki, né? Então, ela consegue atender análise CAN de 125 kbps por segundo a 1 megabit por segundo e CAN-FD também, tá? Só que até 10 megabits por segundo. Legal? Vamos para o próximo slide aqui. Aqui é apenas uma demonstração de como você consegue realizar essa captura de sinal, né? E esse sinal vindo da ECU, tá? Praticamente no próximo slide a gente vai ver que praticamente esses sinais saem todos da ECU e você consegue fazer todas essas análises aí, né? Então aqui a gente tem um zoom do sinal captado, né? Então você pode ver que ela que a gente tem a forma de onda em amarelo e a em verde é que a gente captou com a SP7001. Então a gente consegue reproduzir bem o sinal com bastante fidelidade. Então, praticamente é uma ponta diferenciada aí no mercado, né? Indo para o próximo slide aqui, são todas as medidas que você consegue fazer em um veículo, né? Com essa ponta sem contato. Então, você consegue fazer medida de RPM, velocidade, temperatura. Então, você consegue pegar todos esses dados, jogar num software
compilar todas as informações para uma posterior análise. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem outras soluções também, né? Soluções mais simples, né? Mas bem úteis assim para a parte automotiva, que são os luxímetros, tacômetros, medidores de sons, o RM3548, que já pediram para a gente falar um pouco dele aí também, que ele é um case de sucesso na parte automotiva, né? O pessoal automotivo usa muito no mundo inteiro esse equipamento. Testador de isolação, daí tem multímetros, aplicados de perímetros, testador de terra, termômetros, né? Então, é uma variedade muito grande, assim, de produtos que podem ser aplicados também para a área automotiva. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui agora do RM3548, que nesse exemplo aqui, ele é aplicado pela Toyota para diagnóstico em resistência de enrolamento de estator de fios Gen 4. Né? Então, aqui falam uma aplicação desse produto. A gente tem diversas aplicações que a gente fornece muito desse equipamento no mercado também. E ele é um equipamento muito interessante porque, primeiro, ele é portátil, ele tem um custo bem acessível e ele tem uma precisão, uma resolução principalmente muito boa na parte de resistência. Né? Então, essa aqui é outra aplicação também. Onde você consegue medir resistências das partes condutivas, contatos de bateria e chassi elétrico, né? Principalmente nos chassis aqui onde vão as baterias, né? O pessoal que está fabricando chassi aí também, então é uma oportunidade de ter um equipamento desse para realizar essas medições, né? Então esse equipamento aqui tem um range de 0 a 3,5 megaohms, com resolução de 0,1 micro-ohms, né? Então a gente tem uma resolução muito baixa, então por isso que a gente consegue aplicar bem esse produto na parte automotiva. E uma corrente também que é bem suficiente para realizar esse tipo de testes, que é de 1 ampere, né? Então é um equipamento bem versátil aí e tem atendido bastante a indústria automotiva, tá? Aqui é um exemplo que a Tesla utiliza, né, para fazer algumas medições em barramentos, né? Então, mais uma aplicação então, Toyota, Tesla, aqui no Brasil diversos clientes já possuem essa solução e é uma solução realmente muito interessante, né? Aqui uma resistência aceitável é de 0,070 miliohms, então o equipamento consegue atingir esse range na medida tranquilamente. Legal? Aqui eu vou passar muito rápido, tá? Que é a parte de para eletrônica automotiva também, que é a parte de registro de dados, né? Então a Ryoka é um dos poucos fornecedores no mercado desse tipo de solução de sistema de aquisição de dados que tem em seu portfólio sistemas com canais isolados, né? Para medir temperatura, tensão, deformação, umidade. Então você tem diversas soluções da Ryoka, tá? Vou deixar um link aqui nesse slide para quem tiver curiosidade de acessar. E a gente pode tirar alguma dúvida que vocês tiverem a respeito disso, sem problema nenhum. E uma coisa muito interessante desse registrador de dados aqui da Ryoka, a amostragem dele é de cada 1 milissegundo para todos os canais, então ele não tem chaveamento entre canais. Quando você fizer a aquisição dos sinais, você vai fazer simultaneamente de todos os canais, e não vai chavear de tempo em tempo cada canal. Então, para algumas aplicações, isso aí é muito importante, então levem em consideração esse tipo de característica desse equipamento, ok? Passando aqui para o próximo slide, vou passar muito rápido isso aqui, tá? Que é a parte de medida LRC, muito utilizada para desenvolvimento de componentes automotivos, né? Então, a Ryoka, ela tem uma gama muito grande de equipamentos para medidas LRC, né? Análise de impedância, medidor LRC e analisador de impedância, né? Qual que é a diferença entre os dois? Só voltando nesse slide aqui. A medida da LRC você faz uma medida numa única frequência, e analisador de impedância você faz em diversas frequências, tá? Então a gente tem equipamentos aí de 1 mHz até 3 GHz para você fazer esse tipo de análise, né? Então vou passar bem rápido aqui para não
para não ficar muito moroso, né? Porque nosso tempo já está bem escasso. Vamos lá para o próximo. E aqui fica um catálogo de eletrônica automotiva, né? Que tem todas essas soluções, tudo compilado em um lugar só, ok? Eu vou deixar aberto aqui para dúvidas, né? Da parte de eletrônica automotiva. Quem quiser realizar alguma pergunta para a gente vai estar respondendo, né? E eu vou falar aqui, enquanto o pessoal aqui está tentando trabalhar nas respostas, eu só vou falar quem é RCB Instrumentos, muitos de vocês já conhecem, tá? Então, a RCB Instrumentos é uma empresa que distribui soluções para testes e solda e retrabalho de componentes eletrônicos, tá? Então, a gente tem aí como parceiros a Ryoki, que é teste e medição, Keysight teste e medição e BK teste e medição. A B Electronics são localizadores de defeitos em placas eletrônicas. A gente trabalha com a Testo também. Que são soluções para medidas de temperatura, umidade e gases, né? E também trabalha com a PACE, que são os equipamentos para solda e retrabalho de componentes eletrônicos, né? Então, qualquer dúvida que tiver a respeito ou qualquer necessidade desses tipos de soluções, por favor, pode entrar em contato com a gente, tá? Bom, analisando aqui a agenda rapidamente, a gente tratou hoje sobre eletropostos, motores inversores, baterias e eletrônica automotiva. Eu espero, a gente aqui, né, o time da Ryoki RCB, esperamos ter deixado um bom webinário para vocês. E a gente vai ficar aberto aqui para responder as perguntas por mais uns 10 minutos, praticamente, tá? E depois disso, o que a gente não conseguir responder pelo chat ou alguma coisa assim, a gente vai responder por e-mail, tá? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E como o Bruno falou anteriormente, podem aguardar o próximo webinário que vai ser relacionado a soluções para teste de baterias, que é muito apropriado para o momento, né? Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e nos vemos no próximo webinário. Tá bom? Obrigado!